Vamos falar um pouquinho de trabalho policial, né? Quem está na rua dando a cara para apanhar, para defender a população é a polícia. O projeto que limita em 144 horas a carga de trabalho mensal de policiais civis e penais está em análise na Câmara. O texto propõe remuneração extra para cada hora adicional com pagamento em dobro aos domingos e feriados. Atualmente, essa carga horária mensal varia conforme a legislação estadual e as escalas de trabalho adotadas em cada estado, podendo chegar a 180 horas mensais. O deputado autor da proposta afirma que a limitação da carga horária reflete a preocupação com a saúde física e mental dos policiais que frequentemente enfrentam condições de trabalho desgastantes. Raquel Galinatti. A atividade policial é uma das que tem os mais altos índices de suicídio. O policial sai de casa e não sabe se vai retornar para encontrar os seus. Então, eu pergunto a você, isto tem um lado positivo e como é que fica a questão também do impacto no orçamento dos estados, já que segurança pública, o fardo é carregado pelos estados? O projeto de lei é acertado e eu gostaria de interpretar que nunca um policial ele cumpre a jornada estipulada, ele sempre extrapola essa jornada. Não existe um policial, por exemplo, em um auto de prisão em flagrante, falar, deu o meu horário, tchau, estou indo embora. Ou não existe um policial em uma perseguição, acabar a perseguição porque cumpriu a carga horária. A carga horária, ela naturalmente ultrapassa o limite determinado. Então, é acertado no sentido de que haverá uma remuneração pela hora extra executada, porque o que o policial tem após extrapolar a sua jornada é absolutamente nada, é acordar no dia seguinte e ter que trabalhar novamente. Então, é o adicional também de sábados, domingos, finais de semana. Só faltou o adicional noturno, que todas as profissões tem previsibilidade do adicional noturno, que altera completamente o ritmo do funcionamento do organismo do ser humano. Agora, no tocante à situação de cofres públicos, a gente sabe que o limite prudencial é respeitado na maior parte dos estados. E sabemos que o Estado, para ele ser eficiente, ele não deve lucrar, ele deve investir. E esse investimento ele deve dar retorno à população. O Estado ele não deve economizar no pilar daqueles que sustentam o direito social, que é a segurança pública, sob pena de aí se tornar completamente ineficiente. O Estado ele deve investir, ele deve estruturar a segurança pública e pagar bem o seu policial. O Estado ele deve dar prioridade a isso. O Estado ele não foi feito para lucrar, ele foi feito para proporcionar direitos sociais à população que ali reside. Agora, Guilherme Mendes, um policial sob forte estresse de trabalho, ele tende a cometer erros, seja extravasando na sua emoção no momento de abuso de autoridade, seja hesitando em agir e sendo, inclusive, morto. Como é que você vê a necessidade de se adequar à carga horária de um policial, remunerar com horas extras e, com isso, atrair mais pessoas para o exercício dessa nobre e importante missão? Capês, essa equação é complexa porque, dada a baixa remuneração dos policiais, haveria uma tendência, e isso não acontece só com os policiais, acontece em todas as categorias que têm uma remuneração aquém do que mereceriam, haveria uma tentação ou uma ideia de se fazerem mais horas extras, porque a hora extra, até por uma questão legal, tem um valor diferenciado, um acréscimo que na maioria dos casos, chega a 100%. Só que no caso específico da atividade policial, já havendo tanta sobrecarga, as condições de trabalho extremamente desgastantes. Só um minutinho, a hora extra ela deve ser respeitada. Não existe nem em local nenhum do Brasil, acredito, o desrespeito àquele descanso que deve ser preservado do policial. O desrespeito ao descanso preservado do policial previsto na lei, ele ocorre e não há remuneração. Sim. Agora, a autorização para que ele faça hora extra, óbvio que vai ter que seguir o curso legal da legislação prevista. Sim. Hoje existe, sim, desrespeito ao descanso do policial na sua atribuição de atividade fim, porque o policial é como se ele tivesse que trabalhar como a segurança pública 24 horas.
Exatamente, era o que eu ia complementar. Então, é difícil você atingir um equilíbrio entre uma remuneração suficiente e digna e não sobrecarregar aquele trabalhador com uma quantidade de horas numa atividade extremamente desgastante, arriscada, estressante, como é, por natureza, a atividade dos bons policiais. Então, o caminho talvez seja esse exatamente o que a doutora Raquel colocou. Valorização da profissão por meio de aumento dos seus salários, melhoria nas condições, que aí não estamos falando só de questão de comprar armamento, entregar a viatura, fazer aquela parte bonita que todo político gosta de fazer, não é? Passar a tropa em revista, mas condições de trabalho significa bons locais, boas delegacias, atendimento psicológico, atendimento médico, suporte de toda a ordem, que, como você bem falou, Capês, é uma das categorias em que mais ocorrem suicídios, ou então, se a pessoa não atentar violentamente contra a própria saúde e a própria vida, ela pode atentar contra a vida dos administrados nessa série de casos de abuso que, infelizmente, acontecem no país afora. São casos minoritários? São, mas ocorrem com uma frequência que está longe daquilo que a gente quer. E talvez o caminho para isso seja, de fato, investir nas melhores condições e reconhecer os bons profissionais. Acho que esse é o caminho para as forças de segurança. E, aliado a isso, caminhar cada vez mais para extirpar a parte nociva, a parte criminosa que, infelizmente, também está infiltrada dentro dessas corporações. Investigação externa, fortalecimento das corregedorias e premiação para o bom profissional. Talvez esse seja o caminho para melhorar aquele que, de uma forma vocacionada, vai exercer uma das atividades mais difíceis e mais nobres dentro da sociedade brasileira. Exato. Mas, Cíntia Nunes, você garantiu descanso, mais horas de descanso ao policial? O bom policial honesto, sério, ele vai usar essas horas de descanso para fazer o bico, para complementar os vencimentos, melhor sustentar a sua família. Né? Como é que você vê essa questão muito complicada da remuneração ser tão baixa que obriga esses policiais que não querem se corromper a se dedicarem a várias outras atividades além da sua atividade principal? Bom, a solução todo mundo sabe qual é. A questão é implementá-la, né? No contexto do que o Guilherme disse, do que a Raquel disse e até mesmo o que você falou, a gente tem a fórmula. A questão toda é como fazer funcionar. Porque é claro que se ele tiver uma remuneração melhor e tiver uma hora de descanso adequada e tiver ali a sua hora extra devidamente paga, provavelmente ele não vai procurar o bico. Provavelmente ele não vai deixar o seu... Porque hoje o que a gente tem? A gente tem tudo isso mais o bico. Quer dizer, ele vai cansado, estressado, muitas vezes até a base de substâncias aí para poder energéticos, né? Essas coisas para a gente não dormir, porque acontece não só na profissão policial, mas imagine tudo isso com alguém armado. Então, é um estresse, é uma questão de extremo desgaste emocional, psicológico. E essa pessoa hoje, esse profissional tão importante para a manutenção da ordem, para a segurança de todos nós, hoje fica tão exposto e fica tão desgastado que muitas vezes, por melhor que seja a sua intenção, não consegue bem desempenhá-la. Então, de fato, assim, se a gente fizer uma equação adequada, premiando os bons, dando o descanso considerável, tendo uma remuneração melhor, tanta gente tendo aumento desmerecido, tanta coisa saindo, a gente vê tanta coisa absurda, auxílio iPhone, tanta coisa que é impossível que a gente não consiga, de alguma forma, organizar o orçamento bem gerido, porque tanto que se rouba, dinheiro tem. Então, tanto que esse orçamento possa ser melhorado para que as polícias, de uma forma geral, em todos os seus âmbitos, possam receber melhor, adequadamente, e com isso deixe de fazer os bicos. E para isso a gente tem o setor da segurança privada que pode ser explorado por outras pessoas. Eu vejo que é uma equação complexa, mas sim, ela é possível. Todos os mecanismos para a resolução dela existem. Falta vontade. Henrique Kriegner, não querendo comparar riqueza de país, mas nos Estados Unidos, um policial ganha $36 por hora. Isso dá uma média ali de entre $45 mil por ano e até $112 mil por ano. Na média, eles ganham $75 mil no ano. Uhum. Você multiplicando por 6, dá R$500 mil. Exato. Em 12 meses, R$60 mil por mês. Claro que nós estamos muito longe desse tipo de remuneração. Mas o policial aqui, ele não ganha uma remuneração à altura da importância da sua função.
ele é obrigado a fazer bico e muitas vezes, premido pela necessidade, alguns acabam incorrendo em desvio de conduta. Exato. É a situação triste e desafiadora das nossas polícias, né, Capês? E agora, ouvindo aqui a doutora Raquel trazendo os dados e mostrando a realidade também de quem está na linha de frente, entra aí a pergunta, né? Nessas horas em que não tem dinheiro para pagar, supostamente não tem dinheiro para pagar melhor os policiais, para remunerar as horas extras que é devido, o governo federal não fala nada. Agora, na hora de propor uma série de reestruturações de operação da polícia, dizer para onde a polícia deve ir, onde ela não pode ir, colocar barreiras através do judiciário, aí o governo federal aparece com um plano de coordenação das polícias. Não seria melhor, então, o governo federal apresentar um plano de incentivo à operação policial ou um plano de desenvolvimento, de treinamento, alguma coisa que desse melhor suporte e não que engessasse a maneira como as polícias operam? Esse é o tipo de segurança pública que se espera, ou no mínimo incentivo e coordenação que o governo federal poderia fazer. Você trouxe aqui, Capês, os dados dos Estados Unidos. Sim, as nossas economias são muito diferentes, mas que tem dinheiro na União? Tem. Obviamente tem. E esse dinheiro vai fazer falta onde? Nesse policial que não consegue pagar as contas necessariamente, vai ter que fazer bico, vai diminuir a qualidade do seu atendimento, mesmo que ele não queira, mas acaba por conta de cansaço e coisas do tipo. Então, é claro, você tem um posicionamento que é do governo estadual pela Constituição, isso é necessário, mas falta aí a proposição. Agora, quando a gente fala assim, governo federal, deixa que a polícia, os estados cuidam, parece que aí gera toda uma comoção e parece que só serve para a parte financeira. Na hora de pagar a conta, o governo que se vire, o governo estadual. Agora, na hora de propor medidas e colocar maneiras e engessar a atividade policial, aí o governo federal é bem prestativo e pronto para dar um pitaco. Pois é. Guilherme, você não concordou? O que você quer falar? Não, o Kriegner, tá bravo? Ele quer colocar na conta do governo federal uma coisa que não tem nada a ver com o governo federal. Eu não pus na conta do governo federal. Veja só, ele está dizendo que o governo federal quer interferir na condição... Primeiro que isso aí já caiu, não é? A PEC da segurança deixou e garantiu a autonomia dos estados, aliás, como diz a Constituição. Agora, veja... Não, O que nós estamos falando, veja, em questão salarial... PEC da segurança, só dois parênteses. A PEC da segurança é muito temerária, é a PEC do caos e da insegurança, porque, primeiro, esvazia a competência das polícias estaduais, da polícia judiciária, que é a polícia civil, da polícia militar, transfere toda essa competência para a Polícia Federal, deixando fora de precedente uma polícia com muita demanda. A Polícia Federal ficará responsável pelas milícias, no combate às milícias, será responsável pelo combate aos crimes organizados dentro dos estados, crimes ambientais, ou seja, tirando a competência de 90% do combate ao crime hoje, que são as polícias dos estados, e inchando uma polícia sem previsibilidade de estrutura, de contratação de policiais e de nenhum outro planejamento, é a ineficiência latente, sem contar essa espécie de nova polícia, que é uma polícia militar no âmbito federal. Eles até deram uma nova nomenclatura que impactará em bilhões para os cofres públicos, sem também previsibilidade orçamentária. A PEC não é uma boa PEC, é uma PEC da insegurança que fomentará ainda mais o caos. Aí, Guilherme, você pede a palavra e você não consegue terminar uma frase porque você já fala coisa que é polêmica, mas, que é contestável. Mas é claro. Vou te dar... Vai até o fim agora, mas fala alguma coisa que o pessoal não te contesta. Olha lá, veja lá. No caso, houve a transferência das incompetências. Porque antes da PEC, o crime organizado surgiu graças à incompetência das polícias estaduais. Por quê? O Comando Vermelho, deixa ele falar, Raquel. O PCC, a Família do Norte, a Taurus, todas essas organizações que proliferaram em praticamente todos os estados brasileiros, deviam ter sido combatidas por quem? Pelas polícias estaduais. E não fizeram. O Capês lembra bem o episódio das serpentes, como era o nome, Capês? Serpentes... Nos anos 80, na penitenciária de São Paulo, surgiu a organização criminosa que veio mais tarde a se transformar no PCC, que era a organização Serpentes Negras, identificada pelo então juiz corregedor dos presídios, Dr. Haroldo Luz, com quem eu trabalhava. Em 93, isso acabou se transformando, se irradiando para o PCC. Não que tivesse um vínculo, mas era o embrião do PCC. Exato. Então, enquanto as Serpentes Negras era uma minhoca, a Polícia de São Paulo, PM, Civil, tudo mais,
tratou com desdém essa organização. Agora, hoje, que virou uma cobra naja, querem transferir isso para a Polícia Federal. E o governo federal, de fato, tem que intervir. Por quê? Porque o crime não é só interestadual, como ele é transnacional. E aí, é uma questão até de competência territorial, as polícias estaduais não têm como entrar no Rio de Janeiro, no Paraná, e aqui, para pegar o exemplo de São Paulo, os estados em que a gente faz fronteira. De fato, tem que ser a Polícia Federal. Mas veja, nós estamos caindo por uma outra seara aqui, que é a do crime, o combate ao crime propriamente dito. Nós estamos falando de condições de trabalho dos policiais. Os policiais federais são os que melhor ganham no Brasil. E o governo federal remunera bem, capacita, seleciona com critério, tanto é que o sonho de muito policial estadual é pertencer à Polícia Federal. Então, não dá para querer colocar na conta do governo federal ou da União, e eu não estou falando desse governo, estou falando de todos os governos, o problema do descalabro da segurança pública dos estados. Quem não tem polícia científica, quem não tem equipamento à prova de balas, quem não tem o armamento adequado, quem tem sobrecarga de horário, são as polícias estaduais. E isso é problema de cada governador. Agora, achar que a União está, de alguma maneira, sobrecarregando ou interferindo na questão da gestão salarial ou no número de jornadas, no número de horas trabalhadas na jornada dos policiais estaduais, é um grande engano. E veja, esse é um projeto de lei que vai afetar, não é do governo, não é, vai afetar toda a Polícia Nacional. É uma lei federal. O que nós podemos fazer? Infelizmente, está dando de legislação de trabalho, e a legislação trabalhista, por definição constitucional, deve atentar a todos aqueles que exercem a mesma atividade. Você falou, agora você fez uma contestação dura ao Henrique Krigner Qual foi? E a Raquel Galinatti. Como você os cutucou e provocou, eles terão direito à resposta. Com certeza. É porque se a gente faz uma crítica ao governo federal, o Guilherme espinha, ele não gosta. Então, mas se Guilherme, você não entendeu o que eu falei. Isso aqui é justamente o ponto de que, diante dessa falta de investimento, não existe uma proposta do governo federal para cobrir onde os governos estaduais não conseguem chegar, especialmente financeiramente, em termos de equipamento, em termos de treinamento, de tecnologia. O que o governo federal gosta de fazer é dizer até onde a polícia deve ir e onde ela não pode ir. Não pode subir morro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou até dar suporte para quando vem decisões judiciárias nesse sentido. Agora, e na hora que o policial mais precisa? É nesse ponto. Então, eu não estou dizendo que a culpa é do governo federal. O que eu estou dizendo é que na hora que o governo federal poderia fazer algo, não faz. E quando faz de uma forma atrapalhada para poder meter o seu bedelho ali onde não foi. Muito bem. Guilherme Mendes, tá bom. Você tem que ouvir outro lado agora. Vamos ouvir a doutora Raquel. Agora tem a doutora Raquel Galinatti. Segundo o Guilherme Mendes, a Polícia Federal, nós temos 14 mil policiais federais no Brasil. Os 14 mil policiais federais dariam conta do trabalho que 405 mil policiais militares e 96 mil policiais civis fazem em todo o Brasil. Guilherme Mendes é um homem de esperança? Não, o Guilherme Mendes é um homem muito bom, mas vive no mundo do País das Maravilhas. E o País das Maravilhas não é o Brasil. O Brasil é sério e a criminalidade está cada vez mais assolando o nosso país. Quando a gente vê uma proposta de sufocar e esmagar a atuação de polícias que hoje equiparam 90% das polícias que combatem o crime e deixar tudo na mão da Polícia Federal, é nitidamente, notoriamente e sem previsibilidade de estrutura para que elas possam combater e receber essa demanda nacional. É nitidamente algo que mais quer uma ineficiência do que num combate ao crime. Agora, eu tenho que refutar outra fala sua, Guilherme, porque eu vou explicar que as polícias judiciárias, a Polícia Civil, a Polícia Estadual Militar, as polícias como um todo, a Polícia Federal, elas não têm autonomia institucional. Traduzindo, elas não têm autonomia que deveriam ter, a exemplo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Magistratura, a autonomia de determinar qual é a prioridade e qual é a demanda para o combate ao crime, o que é completamente divorciado da realidade. Porque a polícia, como uma estrutura de instituição de Estado, deveria priorizar os crimes a serem combatidos. Então, quando você fala que as polícias deixaram facções criminosas
crescerem, proliferarem aqui no estado de São Paulo, eu vou corrigir. Quem deixou foi o chefe das polícias, que seria o governo. O governo que foi leniente, o governo que não tinha um olhar técnico e estratégico e subestimou a célula criminosa. Então, não foi as polícias só atuam de acordo com demandas e ordens do chefe do governo, do chefe do executivo. Muito bem. Para fechar, Guilherme Mendes, você terá direito à tréplica, eu disse que iria garantir. Agora, vamos dizer, o governo está, como diz o Henrique Kriegner, estabelece jornada máxima, vamos criar os benefícios. Mas só o Estado de São Paulo, gastou em 2023 quase 25 bilhões de reais para pagar custeio de pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar. Quase 25 bi. Agora, o Congresso Nacional, em emendas parlamentares, gastou 50 bi. O que acho que o Henrique Krieger quis dizer, não sei se você pode... A melhor interpretação é feita pelo próprio autor da frase. Mas se o governo federal quer dar palpite em como os estados querem conduzir a política de segurança, ajuda a pagar um pouquinho, né? Exato. A conta, não é isso? Guilherme Mendes, é legal só fixar os direitos e não ter as obrigações? Não, mas o governo federal ofereceu. Você se lembra muito bem, quando no Fundo Nacional de Segurança Pública, o governo federal colocou ali uma série de condições, entre elas o uso das câmeras corporais, aquilo que nós estamos falando de transferência de recurso. Não estamos falando aqui de uma adesão... Quanto? Não, eu não sei dizer os valores, porque cada estado apresenta. Para pagar a câmera. Era de fato, um valor muito pequeno, perto do custo da manutenção das forças policiais, mas não tenha dúvida que, dada a sensação de insegurança, não é a sensação, né, a realidade da insegurança pública em que a gente vive, os estados têm sim, e o governo federal também, que aportar muito mais recursos para melhorar as condições e remunerar melhor esses policiais. Agora, o que não quer dizer que a responsabilidade por isso seja do governo federal. E só fazendo uma parte, eu não disse, nem acho que a Polícia Federal tenha que cuidar de todo tipo de crime, e nem que o efetivo dos 14 mil policiais federais é competente e tem condição de combater toda a criminalidade num país de dimensões continentais como o Brasil. Mas determinado tipo de crime tem que sim estar a cargo da Polícia Federal, por uma questão de competência técnica e por uma questão conceitual. Hoje o crime está muito interligado, não dá para respeitar as fronteiras territoriais dos estados, né? Bom, eu ia encerrar o assunto, mas a Raquel Galinatti vai me matar se eu não der a palavra final a ela, porque o Fundo de Segurança Pública do governo federal orçado para esse ano é de R$1 bilhão. São Paulo está gastando 34 bilhões de reais, só o estado de São Paulo. Então, Raquel, quem quer dar palpite tem que pagar, né? Queria te ouvir. Por que você ficou tão nervosa enquanto... Por que o Guilherme Mendes está te irritando tanto hoje? Porque o Gui, ele tem que estudar em relação a pelo menos dar uma lida na PEC, Gui. Você acaba de falar que a Polícia Federal não é para investigar todos os crimes, não é para absorver as demandas, mas é justamente isso que está escrito na PEC. É justamente isso, é justamente o ponto de embate. O excesso de demandas é um poder hipertrofiado colocado para a Polícia Federal de todas as demandas relacionadas aos crimes os crimes que ocorrem nos estados, sem previsibilidade de estrutura adequada para que a Polícia Federal possa, assim, o fazer. Nós não estamos questionando a competência da polícia, todas as polícias têm as suas competências. Estamos falando o que o governo federal está propondo pela PEC é algo que só vai trazer ineficiência e caos. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, eu sempre homenageio o contraditório. Sim. Você tentou interromper a Raquel Galinatti. Você quer dizer mais alguma coisa? Para não dizer que estamos silenciando você? Jamais. Qual é o seu plano, então? Eu só acho... Por favor, o seu plano. O governo federal vai resolver o problema da criminalidade no Brasil? Eu acho que vai e deve ajudar. Mas a responsabilidade continua sendo dos estados. Ai, meu Deus. Muito bem. Mas o governo federal tem que ajudar, né? Muito bem. Então tá aí. São duas questões colocadas. Uma do Guilherme Mendes, que é o caráter transnacional das organizações criminosas, o tráfico internacional. Isso a Constituição Federal diz que é competência da Polícia Federal. Muito bem. E a Polícia Federal pode e deve atuar em sintonia. Agora, Cíntia Nunes,
Como é que você quer criar uma estrutura de segurança em que não estejam todos os órgãos linkados, atuando em cooperação? As guardas municipais, a Polícia Militar Estadual, a Polícia Judiciária Estadual, as polícias penais auscultando o que os criminosos estão combinando dentro do presídio, a Polícia Federal, as Forças Armadas, que tem também um papel de vigiar as nossas fronteiras. Segurança pública é todo um bloco, em todos ajudam. Agora, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte: o fardo pesado do custo fica com os estados combalidos em suas finanças têm que pagar um volume muito grande. O estado de São Paulo, que tem o maior orçamento do país em termos estaduais, ele tem um dos piores salários da Polícia Civil e da Polícia Militar. O estado de São Paulo é mal pagador, se você olhar, ele está quase no nível estourado, no limite prudencial. Se ele pagar mais, ele incorre na lei de responsabilidade fiscal. Então, por que o governo federal não cria uma estrutura para cooperar com os estados, não só com equipamentos? Isso comparado com o custo de pessoal, é mixaria. Por que ele não coopera com o pagamento dos melhores vencimentos para os policiais? Que é isso que segurança pública precisa, policial bem remunerado. Quero ouvir você, professora da área de direitos humanos, advogada, qual a sua avaliação sobre todo esse debate que você viu, principalmente esse pega do Kriegner, da Raquel, com o nosso hoje insuflado, ativo Guilherme Mendes? É briga de peixe grande, então é melhor a gente ficar até... Quem ouve aprende, né? Quem fala, às vezes, fala demais. Então, eu penso o seguinte, que realmente o governo federal, muitas vezes, ele entra muito mais para querer organizar alguma coisa sob o ponto de vista de controle do que especificamente do ponto de vista de auxílio. E isso traz um desconforto para as organizações policiais de cada estado. E, de fato, como você disse, aqui no Brasil a gente tem a polícia tão segmentada, e eu vou falar uma coisa que já falei aqui em outro momento, que no interior, sabe de onde eu venho, a gente diz que cachorro de muito dono passa fome. Então, o que a gente tem? A gente tem um monte de polícias que acabam não tendo, muitas vezes, embora cada uma tenha a sua delimitação, a sua afetação, a gente tem cada um correndo para um lado, e isso faz com que, muitas vezes, a gente não consiga uma conjunção de esforços adequadamente para o que se pretende, né? Que é dar uma melhoria não só para quem exerce a profissão, mas também para a população. De fato, se o governo utilizasse aí de outras medidas, mas para realmente colocar o que falta, e você falou de São Paulo, e de fato, São Paulo acaba sendo muitas vezes dentro das profissões jurídicas procuradas, a gente que trabalha com os alunos, com os estudantes, muita gente olha e vê com olhos assim maravilhosos a carreira policial, mas quando pensa nos salários, isso acaba sendo algo que acaba afastando pessoas que muitas vezes seriam vocacionadas e trariam aí uma valorosa colaboração para a profissão. Então, de fato, algo precisa ser feito com urgência.